Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um culto aqui da Igreja Sal da Terra Manifesto de Uberlândia. Um abraço para todo mundo aí que tem participado com a gente, compartilhado de tudo que Deus tem falado aos nossos corações. Amém? Fechar nossos olhos. Senhor Deus, o Senhor, Pai, nos alimenta a cada dia. Tem nos suprido, Pai. Nesse ano o Senhor tem dado misericórdia, Pai. O Senhor tem trago entendimento, Pai. O Senhor tem cuidado inteiramente da nossa família, dos nossos amigos, Senhor Deus. Então agradecemos, Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Amém. O mundo busquei, mas andei vazio. Não existe tesouro, forma ou valor que vai me encher. Então vem o Senhor, trazendo nova vida, e a cada desejo está satisfeito em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Eu creio em ti e não tenho medo de mostrar fraquezas, minhas falhas e erros. Me conhece, Senhor, porque o Deus dos montes é o Deus dos vales. Não existe lugar que a graça e o amor não possam me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Faz do choro uma dança, traz das cinzas beleza, da desonra faz glória. Só tu podes fazer das ruínas e tumbas nascem novos jardins, ressuscita os mortos. Só tu podes fazer, só tu podes fazer. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Você já está inscrito em nosso canal do Telegram? Continuaremos utilizando a lista de transmissão do WhatsApp, mas além de limitada no número de participantes, misteriosamente algumas mensagens não são entregues.
Acesse o endereço abaixo e inscreva-se em nosso novo canal de comunicação. O controle sobre o recebimento de mensagens é maior, sua privacidade garantida e você terá a certeza de ser informado de toda a nossa programação. Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Sal da Terra Manifesto. Os nossos cultos acontecem sempre aos domingos, a partir das 17 horas. Sejam bem-vindos todos aqueles que são daqui da cidade de Uberlândia e também de outras cidades. O nosso culto tem como foco atingir principalmente aqueles que ainda não puderam retornar ao culto presencial ou fazem parte de outras localidades e desejam receber a palavra e ter um momento de comunhão no nosso chat, na medida do possível, durante todo esse período, durante o momento em que a gente vai passar juntos aqui. Nem sempre eu me apresento, né? A gente começa sempre já trabalhando como se fossem as mesmas pessoas, mas eu me chamo Ariovaldo Júnior e sou pastor pela Igreja Sal da Terra, vulgo Manifesto, aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Antes da gente entrar na palavra proposta para hoje, né? Falar sobre sermos novas criaturas, o que isso implica na prática, como que isso afeta a nossa caminhada, a nossa existência, eu gostaria de gastar ali apenas alguns segundinhos falando sobre os nossos avisos. Então, o primeiro aviso, como a gente traz todas as semanas, é com relação aos nossos pequenos grupos. Nós acreditamos que se torna muito complicado, muito difícil. Cadê o pequeno grupo aqui? Opa! Se torna muito complicado, muito difícil quando você vive uma experiência de fé unilateral, onde tem alguém ministrando a verdade, a palavra de Deus para você, mas esse negócio não tem uma resposta, um debate, não tem um feedback e também a gente não estreita os laços de comunhão que são tão importantes para a nossa caminhada. Exatamente para proporcionar isso, nós trabalhamos com pequenos grupos e a maior parte dos nossos pequenos grupos tem funcionado de maneira online. Então não existe a desculpa para que você não venha participar. Como que você pode saber mais sobre isso? Acessa esse endereço aqui, ó, pg.saldaterra.org. Entra lá, vê o dia, horário, perfil que mais te interessa, manda uma mensagem e você vai receber instruções de como você pode participar. Nós, inclusive, temos um pequeno grupo para pessoas que não são da cidade de Uberlândia especificamente, beleza? Então, sobre pequenos grupos é isso. E outro aviso que a gente tem falado sempre é que nós retornamos, já faz bastante tempo, com os nossos cultos presenciais aqui na cidade de Uberlândia, se você é da cidade de Uberlândia, tá? Onde que acontece? A Avenida Paz Leme, número 1020, no bairro Martins. Então é sempre o tempo de, terminando essa transmissão aqui, né? A gente catar nossas coisas aqui e ir lá para o culto presencial. Então venha participar junto com a gente, sempre daqui um pouquinho, né? A partir das 19 horas. O culto online é 100% voltado para o online e o culto presencial nós estamos tentando fazer algo focado no presencial, né? Porque quando a gente tenta atirar para os dois lados, acaba que a gente não acerta nada, né? Então que você possa usufruir do melhor de cada uma dessas experiências. Se você não está doente, não tem dificuldade de mobilidade e está na cidade de Uberlândia, recomendo fortemente que venha participar presencialmente junto com a gente, tá? Acho que de avisos era só isso, como sempre, né? E vamos entrar na temática que nós temos para hoje. Hoje vamos falar sobre o ser nova criatura. O que a palavra de Deus fala sobre isso e sobre o que isso significa na prática. Qual é o propósito dessas coisas que Deus tem feito novas na nossa vida e o que Deus está fazendo realmente de novo. Porque tem gente que às vezes fala umas coisas aí em nome de Deus que nem sempre fazem muito sentido, né? Quando pensamos nesse ser nova criatura, eu tenho até algumas experiências de natureza pessoal que são relevantes, né? Antes da gente entrar no texto bíblico e ver o que a palavra de Deus tem a dizer para nós sobre esse tema. Mas eu tenho experiências que eu acredito que podem fazer a diferença no seu entendimento, na sua percepção também, na formação da sua percepção sobre a vontade de Deus. Quando eu cheguei na igreja, uma das coisas que eu mais assustei, que mais me deixou assim, até mesmo preocupado, foi porque eu achava que as pessoas pareciam anjos, sabe? Todo mundo parecia ser bom demais. E eu me sentia literalmente o cocô do cavalo do bandido, porque olhando para mim mesmo eu via o quanto que eu era ruim, o quanto que eu estava muito aquém daquilo que era o padrão descrito na própria Escritura a respeito do que um homem de Deus deveria ser. Eu confesso para vocês
que meio que a decepção veio na medida em que a gente vai caminhando, e eu comecei a ver que as pessoas que eram todas ex alguma coisa, na prática não eram tão ex quanto se afirmavam perante os demais irmãos. Então isso, obviamente, vai gerando algumas decepções, e na ocasião, um dos discursos que a gente ouvia por parte da liderança, de uma maneira muito enfática, é quando diziam assim, não olhe para o homem, olhe para Deus, olhe para Jesus, né? Você não pode ficar tentando ver alguma referência de Deus na vida das pessoas. A caminhada de fé acabou mostrando para mim que, na verdade, havia uma certa hipocrisia com relação à postura dos irmãos, né? Dessa questão do sustentar uma aparência que nem sempre se traduz em uma realidade, embora eu até entendo as intenções na prática. Agora, esse papo de não olha para mim, olha para Jesus, olha para Deus, isso aí a gente vai vendo que é um argumento muito fraco, chega a ser até mesmo falacioso, porque o que nós estamos dizendo é que nós não temos essa responsabilidade de sermos um instrumento de Deus para que Deus seja visto na vida pelas outras pessoas através da nossa vida. Essa é a grande realidade. Então, meus irmãos, se não é para que Deus seja visto através de nós, qual é o propósito da nossa existência? Qual é o propósito de Deus nos sustentar na forma em que nós estamos, de nós caminharmos da maneira que a gente tem caminhado? Qual é a razão disso tudo? Fica parecendo que Deus é um masoquista, né? Que literalmente quer, um masoquista não, um sádico, né? Ele quer ver a gente sofrer, né? O masoquista é o cara que sofre, né? Ele tem o prazer no nosso sofrimento, como se Deus se alegrasse nesse tipo de coisa. E, na verdade, não é nada disso. Nós temos que compreender que o propósito pelo qual nós não somos poupados é o mesmo motivo pelo qual Jesus não foi poupado. Jesus não foi poupado para que outros pudessem usufruir daquilo que é as marcas que ele carregou sobre si, né, em favor dos seus irmãos. E nós, da mesma maneira, e obviamente muito aquém daquilo que foi a experiência de Jesus, fomos chamados por Deus para também trilharmos uma jornada onde o chamado é muito claro. Jesus diz, pegue a sua cruz e siga-me. Então a gente vai sempre trabalhar na nossa experiência comunitária, na nossa experiência com os irmãos e com a igreja, este paradoxo de ver a palavra de Deus, como a gente vai ler daqui um pouquinho, falando sobre o ser nova criatura, e ao mesmo tempo, a gente olhando uns para os outros, a gente ter uma dificuldade imensa de enxergar que nova criatura é essa. Principalmente olhando no espelho, principalmente olhando para si mesmo. Né? Porque você fala assim, poxa vida, se tudo se fez novo, por que eu estou numa luta com determinado pecado? Por que eu agora conheço a verdade, quero viver a verdade, mas tenho tanta dificuldade de traduzir isso numa prática de coerência, né? E essa luta, como eu falei para vocês, que a minha experiência num primeiro momento na igreja foi meio frustrante, porque o que eu percebia é que as pessoas pareciam ser boas demais. A experiência vai mostrar para nós que essa luta não é de um ou outro, essa luta é de todos nós, e na experiência comunitária nós deveríamos talvez até sermos mais transparentes com relação às nossas lutas, porque os mesmos sofrimentos que nós estamos experimentando, nessa nossa natureza em transformação pela ação do Espírito, nós também podemos ser um instrumento para motivar os nossos irmãos a que não desistam nessa jornada. Então, gente, é difícil demais lidar com o tal do crente mega espiritual que começa do dia para a noite a literalmente dizer, não, eu era assim, agora eu não sou mais. Eu tenho muita dificuldade com este argumento que a gente vai construindo, né? De eu era ex isso e agora eu sou uma nova criatura, porque eu acredito que esse processo de santificação é processo. Não é um passe de mágica, onde literalmente você ter aceito um apelo, ou você, sei lá, ter participado de alguma programação onde agora você entende que você é discípulo de Jesus. Isso mudou a sua vida a ponto de que a sua natureza agora está plenamente transformada. Em termos espirituais, o que era necessário que Cristo fizesse para que sejamos nova criatura, de fato já está feito. Mas para que isso se traduza no nosso momento temporal, o momento em que nós estamos vivendo, isso tem um processo, isso leva muito tempo. O que eu acho legal é que Jesus acaba trabalhando com a gente muito mais através da perspectiva da eternidade do que propriamente
a partir daquilo que são as particularidades dos momentos em que nós estamos vivendo. É por isso que Jesus não tem crise com relação aos discípulos que ele escolhe para que sejam os homens incumbidos de transmitir a mensagem do Evangelho até nós. Né? Então, não dá uma preguiça quando você pensa, principalmente nos caras como Pedro e Judas Iscariotes, vamos pegar os dois extremos, né? Um você sabe que é o cara que vai dar certo, mas olhando para a jornada de Pedro, para o jeito dele falar, para o jeito dele interagir com as coisas, é difícil de enxergar isso. Agora, quando você sai dos evangelhos e chega no livro de Atos dos Apóstolos, já posteriormente à ressurreição de Jesus e depois que o Espírito Santo é enviado aos discípulos, a gente vê Pedro então fazendo um discurso onde se convertem ali milhares de pessoas numa única pregação, uma coisa extraordinária, mas você vê Pedro falando de uma forma que não parece mais o velho homem. E aí a gente fica achando que as coisas vão acontecer na nossa vida com um passe de mágica. E na verdade não houve um passe de mágica na vida de Pedro. Pedro experimentou de uma jornada, e esses 3 anos em que ele andou com o próprio Cristo, Deus encarnado, né, ainda assim não o poupou do processo de transformação. Mas a gente acha que na nossa vida o passe de mágica vai acontecer, e a gente exige que na vida dos outros o passe de mágica aconteça. Isso é irresponsável, isso é perigoso, isso não se traduz em uma realidade muito coerente. Uma outra questão com relação a esse lance da gente estando junto, ficar tentando posar de uma santidade que nem sempre se traduz numa prática real, né? Ela é uma esperança, nós estamos não apenas esperando, mas buscando isso no processo de santificação para que isso se materialize na nossa vida. Mas tem o outro extremo que tem se tornado comum também na nossa geração, onde a gente começa a colocar a aceitação que Deus tem, apesar de quem nós ainda somos, como se isso já fosse um padrão de conformidade, onde a gente não precisa se preocupar com a maneira pela qual a gente está vivendo. E aí então, essa nova criatura que nós fomos feitos, de nova não tem muita coisa. Nós continuamos nos entregando às vontades da carne, à concupiscência, né, o desejo dos olhos, nós continuamos a nos entregar aquilo que é a nossa própria vontade e negamos a vontade de Deus, simplesmente porque a gente diz, não, Cristo já fez tudo novo, então já que está tudo novo, então até essa desgraça que eu estou vivendo está nova, e isso não é verdade, isso se torna incoerente. Então, meus irmãos, não dá para a gente viver nos extremos. Não dá para a gente, quando pensamos nesta obra que Cristo fez na nossa vida e no processo de santificação que nos foi proposto, que é sobre como o Espírito Santo agora agindo em nós, no tempo em que nós estamos cronológico, nos levará até o lugar onde nas regiões celestiais já estamos em Cristo Jesus. Não dá para a gente ficar ou no extremo de achar que nós já chegamos lá, que não há luta mais, que não há angústia, que não há dificuldades, que eu posso exigir do outro e que eu posso exigir de mim mesmo a perfeição, porque menos do que isso não está bom. E também não dá para a gente ficar no outro extremo de dizer assim, não, é Deus que vai fazer a obra, então que se dane. Eu vou relaxar, vou curtir minha vida mesmo, porque senão não vale a pena, não compensa estressar por causa disso, porque é impossível. É impossível. Então, gente, está vendo como esses extremos se tornam muito perigosos, né? E a gente vai vendo que o ser feito nova criatura é algo que está sendo trabalhado no espírito e posteriormente isso tem que se encarnar, tem que se traduzir no nosso entendimento, na nossa mente. Isso tem que se traduzir a partir daquilo que é a maneira pela qual a gente vê a vida e então, posteriormente, isso vai se traduzir em práticas, em obras que irão não apenas ser coerentes com aquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida, como até mais do que isso. Isto servirá também como um forte testemunho a respeito da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. As pessoas olharão para nós e não verão o homem ou a mulher de Deus que não erra, que não peca, que são a referência da santidade por conta do seu caráter, das suas virtudes. Não, essas pessoas olharão para nós e o que elas verão é exatamente uma pessoa tão ruim quanto elas são, se não pior, né? E ainda assim alguém que pela graça e pela bondade de Deus foi alcançado
e está no processo de transformação. Uma das coisas que eu achei mais genial na minha caminhada, principalmente na interação com a minha família, na época em que eu ainda não era casado, com os meus pais e tudo mais, e eu tinha algumas dificuldades de relacionamento, principalmente com meu pai, né? E que é uma coisa que não se sustenta por N razões. Então eu brigava muito com meu pai, discutia, e às vezes isso fica parecendo que é apenas, ou que foi apenas, né? É parte daquilo que é a vida de um adolescente mesmo, esse prazer em discutir, em brigar, em bater de frente, mas como isso se tornou algo assim desconfortável na nossa relação familiar. E eu vou falar uma coisa para vocês, o que mudou na minha vida não foi apenas envelhecer, amadurecer, não foram apenas essas coisas. O que mudou na minha vida foi a seguinte situação: eu comecei a me relacionar com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, e na minha vida parecia que nada estava mudando. Eu estava em crise porque sempre sentia essa percepção aqui de inadequação, parece que eu nunca vou chegar perto disso que é o ser bom o suficiente. Né? Eu olhava para a Bíblia, olhava para mim e confesso para você que eu não conseguia ver essa parada toda resolvida, igual os crentes santarrões aí diziam ser, né? Mas as outras pessoas viam isso em mim. Né? E aí as relações, principalmente essas relações familiares, que às vezes eram meio atrapalhadas por bobagem, por coisa que eu precisava que fosse mudada em mim, para que pudesse haver a transformação em todos, para que pudesse haver a transformação entre as pessoas, principalmente eu, meu pai, eu e minha mãe, eu e as demais pessoas da minha família. A crise, no final das contas, era toda minha, e eu acredito que toda a família passou a ser abençoada a partir do momento em que eu comecei a me alinhar com aquilo que é essa vontade de Deus e viver isso em coerência. E é engraçado falar sobre isso porque toda vez que a gente vem falar agora da transformação da sociedade, da sinalização da vontade de Deus para o mundo, para que o mundo possa conhecer a Deus, para que o mundo possa experimentar da vontade de Deus, eu vejo a galera sempre atrelada àquilo que nós podemos interferir na história dos outros. A gente sempre quer fazer alguma coisa que afeta os outros de alguma maneira. E nós desprezamos que a grande obra que Deus deseja fazer sobre a face da terra, através da sua igreja, muitas vezes, na maioria das vezes, está atrelada à simplicidade desta compreensão de que, sendo nós transformados, a gente simplesmente vivendo no meio das pessoas, nós iremos abençoar o mundo. A gente vai abençoar por tabela, sem crise, sem esta catequização que tem se tornado o padrão daquilo que a igreja tenta fazer no mundo. Não se torna mais necessário você ficar tentando convencer o cara a fazer parte do seu clube religioso. Catequizar o cara para que o cara venha fazer parte da sua igreja. Esse negócio está se tornando uma coisa tão satânica no processo, né? Tão voltada para o egoísmo e para os resultados que nós somos capazes de contabilizar, como se a gente tivesse que, sei lá, chegar diante de Deus e mostrar serviço de alguma forma, né? Que a galera, no final das contas, já começa a achar que até mesmo o pescar em aquário é lícito. O que é o pescar em aquário, né? É o cara que é crente e ele não se conforma em procurar as pessoas que carecem da mensagem do evangelho para que ele possa compartilhar dessa mensagem. Hoje, se você parar para pensar, poucas pessoas querem pregar para o desigrejado. Poucas pessoas querem pregar para a pessoa que não faz parte da igreja. A maior parte das pessoas está focando aquilo que prega, que ensina, aquilo que coloca na internet em conhecimento teológico, porque o objetivo dessas pessoas é trazer maturidade. Vai nessa para você ver. A galera fica batendo nas polêmicas envolvendo principalmente questões teológicas e doutrinárias, porque o que o cara quer é pegar o membro da outra igreja. E isso é sujo. Isso é até mesmo assim um absurdo. Uma das coisas que a gente fala a partir daquilo que é a nossa vivência como comunidade de fé é que se alguém tem medo, tem dúvidas a respeito daquilo que é o compromisso dele com o que nós somos como igreja
e a pessoa está assim balançada com relação a congregar em outra denominação, entre aspas, a gente nem é uma denominação, mas vamos deixar assim, né? Em outra igreja, eu vou falar uma coisa para vocês, eu já sei a resposta para o cara, eu acho que ele deveria ir para lá. Né? Por quê? Porque nós devemos estar movidos pela convicção. A convicção é a nossa motivação. E eu acredito que se há uma insatisfação, o cara precisa buscar em Deus e buscar nessa comunhão, ampliando o tamanho da comunhão, qual é o seu lugar. Eu não vejo nada de errado. Ah, mas você vai perder um membro. Não, eu perder? Eu não tenho membros, porque o corpo é de Cristo. Eu também sou membro, eu também sou parte. Eu não sou o todo para que eu possa perder partes, entendeu? E outra, todas as igrejas que compõem esse corpo de Cristo, né, todas as comunidades que fazem parte dessa única igreja de Cristo, são parte de uma mesma coisa. Então eu não consigo ver o negócio dessa forma. O ser nova criatura, ele pode ser pleno naquilo que é a minha experiência comunitária, e eu acredito que ele pode ser pleno na igreja que eventualmente trabalha alguns elementos teológicos e aí doutrinários em questões não fundamentais de maneira diferente. É por isso que você não vê a gente batendo boca aqui com relação até mesmo àqueles que não compreendem o conceito da predestinação da mesma maneira que nós acreditamos, ou pessoas que acreditam que o batismo, a ceia, esses sacramentos tenham que ser feito de outra forma. Nós não estamos aqui para convencer as pessoas de que a nossa forma é melhor. Não temos essa arrogância, não temos essa prepotência. Mas eu acredito que o irmão que está lá, de paletó e gravata, que não fica sem camisa em casa, com medo do Espírito Santo querer falar com ele, e ele não estar vestido adequadamente, existe isso, eu já tive amigos nesse tipo de experiência, mas eu acredito que essas pessoas são irmãos queridos em Cristo Jesus, sim, eu acredito que Deus fala nessas comunidades, então eu não posso ficar achando que o ser nova criatura vai fazer com que o cara abrace o meu pacote cultural, né, daquilo que é a experiência com a igreja. Desviei um pouquinho do foco, mas vamos voltando. Então, o que é esse ser nova criatura? Esse ser nova criatura é uma mudança de alguns paradigmas no que se refere à consciência de si mesmo e à consciência de quem Cristo é a partir de nós e em nós e nós nele e como isso afeta o mundo. Isto é o ser nova criatura, então não é a aparência dos santarrões que a gente encontra em tudo quanto é lugar, tá? Eu sempre falo pra galera que quando eu vejo gente que arrota essa suposta santidade, essa espiritualidade, que falta só a asa para sair voando, isso para mim fede carne demais, na boa, e quase que inevitavelmente eu acerto quando eu faço até assim um julgamento, né? Eu me coloco com receio com relação a pessoas que se portam dessa maneira, quase sempre, viu? Por quê? Porque eu sou gente, e eu sei também que se eu quisesse apenas sustentar uma imagem aqui, de como eu sou o cara inabalável, o homem de Deus, o homem que não tem falhas, isso é muito fácil de fazer, mas isso não condiz com a realidade. E eu tenho minhas dúvidas até que ponto isso seria um instrumento de bênção para a vida das outras pessoas. Então, será que você tem consciência de que Cristo está te fazendo, ele já te fez nas regiões celestiais, mas o processo de santificação operado pelo Espírito Santo e você agora se submetendo ao Espírito, vivendo nesse empenho de materializar essa palavra de Deus na sua vida, isso tudo acontece não apenas a partir daquilo que é o que você será, aquilo que Cristo já garantiu do processo de santificação, mas também a partir das lutas que nós estamos enfrentando. Eu sou nova criatura até com as minhas crises, eu sou nova criatura até com as minhas dificuldades, porque eu reconhecer as minhas dificuldades também é um instrumento de limitação do meu ego, de limitação, de eu achar que eu sou algo melhor do que eu realmente sou. Então a glória fica para Deus e não fica para o homem. Lembre-se que o apóstolo Paulo também testemunha da questão de um espinho na carne, e ele deixa muito claro, ele fala assim, eu já orei para que o Senhor tirasse esse espinho, e nós não sabemos o que é esse espinho.
Algumas pessoas ficam assim, ai, será que ele lutava com a homossexualidade? A gente adora ficar teorizando as coisas que a palavra de Deus não fala. Outros pensam, será que é uma enfermidade? Será que eram dores? Será que era alguma coisa que ele carregava sobre a sua carne mesmo? E às vezes a gente não pensa nas coisas mais simples e que fazem parte de toda a nossa vida. A luta no que se refere ao domínio próprio em pequenas questões. A luta contra os nossos pensamentos. Aquilo que a gente está em constante luta e o nosso desejo é que o Senhor tirasse isso da nossa vida de maneira definitiva. E aí a gente faz o quê? Começa a fingir então que o problema não existe ou simplesmente se conforma com o problema? Não podemos fazer nenhuma das duas coisas. Fomos feitos nova criatura e essa nova criatura, ela é nova, apesar da luta que nós estamos enfrentando, que é temporária. Porque daqui um pouco o Senhor nos chama e aí isso vai ser resolvido de uma maneira definitiva. Agora, nós estamos nos portando de maneira que este ser nova criatura, até mesmo na nossa relação com as nossas dificuldades, isso é um instrumento para que Deus seja visto pelos outros na nossa forma de viver. Essa é a grande questão, esse é o grande pulo do gato aí, é aquilo que nós deveríamos estar concentrando os nossos esforços, aquilo que a gente deveria estar inclinando o nosso coração. E com certeza, se a igreja vivesse isso de uma maneira mais enfática, eu acredito que a obra da evangelização aconteceria até mais que naturalmente. Vivendo no meio das pessoas, nos relacionando, trabalhando, fazendo tudo o que as pessoas fazem, mas vivendo de maneira a glorificar a Deus. Como eu já disse, não tentando catequizar, mas fazendo tudo para a glória de Deus, até mesmo quando a gente está se divertindo junto com as pessoas. Isso seria um testemunho tão extraordinário que as pessoas desejariam se aproximar, tentando entender por que nós vivemos da forma que nós vivemos. Ou seja, ao invés da gente ficar tentando levar pessoas até um culto litúrgico, uma coisa que eu sempre enfatizo, que eu acredito que é a pior coisa que você pode fazer, levar uma pessoa a um culto litúrgico para que ela comece a conhecer mais a respeito das coisas de Deus. Eu acredito que faz muito mais sentido que nós tragamos as pessoas, né? Tragamos, acho que é isso mesmo, né? No verbo trazer. Se não for, tá feito já. Que a gente possa trazer as pessoas até a nossa vida, que deveria ser um culto constante a Deus. E aí então as pessoas verão a Deus. E as pessoas então vendo a Deus, naturalmente elas desejarão viver isso na vida delas. E aí sim fará sentido a expressão da igreja como grupo comunitário, tudo aquilo que nós vivemos de maneira prática. Então nós estamos vivendo isso, nós estamos experimentando disso. Essa é a pergunta que precisa ser respondida por cada um de nós. E como a gente sempre faz, para não ficar apenas no campo da opinião, vamos para a palavra de Deus para a gente poder ver o que o texto bíblico traz para nós no que se refere a essa questão do ser nova criatura. Para você ver que quando eu digo que o ser nova criatura não é apenas ser essa pessoa agora que foi transformado num anjo que ainda não voa, né? A perfeição em forma de gente, como se isso fosse o objetivo que Deus deseja para enquanto estamos vivendo aqui, e não isso que eu apresentei para vocês, essa ideia de como nós fomos colocados como um testemunho, mesmo no meio das nossas lutas e dificuldades para as demais pessoas. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso, tá? Eu não vou abrir o texto hoje, eu já coloquei ele na tela aqui para a gente poder ir acompanhando. O texto que nós vamos ler é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16 a 19, esse que está na tela do lado de cá. Então vamos lá, vamos começar a ler. Diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Esse é o primeiro versículo, verso 16. Olha que coisa interessante, né? O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, deixa muito claro que da mesma maneira que eles conheceram ali a Jesus conforme a carne, né, o aproximar-se de Jesus, o se tornar discípulo de Jesus, a obra do Espírito Santo sobre a vida deles, fez com que eles vissem em Jesus mais do que apenas aquela superficialidade. E da mesma maneira agora,
Nós, pela ação do Espírito Santo, estamos sendo chamados para que nós possamos conhecer as pessoas não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que eu digo para a galera que esse processo de santificação, esta obra de Deus que está sendo operada em nós, que nos transforma em novas criaturas, ela abençoa o mundo porque os nossos olhos se voltam para as virtudes. Os nossos olhos se voltam para aquilo que é bom. Nós enxergamos Deus em toda e qualquer situação e oportunidade. Nós não temos a menor dificuldade em incluir as pessoas como irmãos queridos na nossa experiência de fé. Ah, mas e se não for? Então, Jesus sabia quem Judas Iscariotes era. Jesus chama Judas Iscariotes de amigo. Jesus não tem crise nenhuma em ter aquele que não é andando próximo a si. Agora, nós nem sabemos ainda a respeito do resultado na vida das outras pessoas e a gente se acha no direito, né, de começar a fazer a separação entre os que são nova criatura e não são. A única restrição que o próprio apóstolo Paulo, falando também à igreja em Corinto, né, coloca, ele diz que é para a gente tomar cuidado com aquele que se dizendo irmão não for. Esse é perigoso. Agora, o cara que nem sabe o que é isso, esse cara não é um problema para nós. Por quê? Porque o quanto nós afetamos a experiência dessa pessoa, o quanto nós afetamos o mundo, não se trata do que nós fazemos no mundo, o que nós fazemos de interferência no mundo e na vida das pessoas. Se trata do quanto nós fazemos com que esta ação do Espírito Santo de transformação, ela se torne algo possível na nossa própria existência. O ser transforma todas as coisas. O ser se reflete agora em tudo aquilo que interage com a gente. Simplesmente porque a glória de Deus brilha através da nossa vida. Essa é a realidade. Então nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Mas nós estamos aqui num esforço, num empenho por tentar encontrar aqueles que são os filhos de Deus, garimpando as virtudes do Espírito Santo na vida de todas as pessoas. A separação a gente deixa para o Senhor e para os seus santos anjos no último dia. Não é esse o momento, mas nós estamos aqui para, sendo novas criaturas, fazermos com que os filhos de Deus se revelem na medida em que eles interagirem com a nossa própria vida. Olha que legal, né? Continuando, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então vamos pensar aqui. Ah, eu estou em crise com relação porque a pessoa que eu era ou a pessoa que eu ainda acho que eu sou. Então você precisa acreditar naquilo que Deus está dizendo a seu respeito, mesmo que você não sinta isso. Mesmo que você ainda não veja isso olhando para o espelho, você precisa se libertar daquilo que você acha que sabe a seu próprio respeito. Por quê? Porque só é possível desejar ardentemente Deus e prosseguir nessa jornada se você por Deus foi desejado primeiramente. Se o Espírito Santo está agindo através da sua vida, te atraindo irresistivelmente até o Evangelho. Essa é a grande verdade. Por isso o nosso chamado é para, pregando o Evangelho, com toda idoneidade, coerência, transparência até mesmo das nossas dificuldades, a gente faça com que a própria luz do Evangelho ilumine a vida das pessoas. Nós não precisamos convencê-las em termos argumentativos, porque isso é muito mais revelado do que propriamente explicado. Essa é a grande questão. Então nós podemos estar em crise olhando para nós mesmos, achando que sempre seremos inadequados. Esse sentimento de inadequação não pode prevalecer sobre uma verdade absoluta, que é: se nós nos sentimos atraídos por Deus, e é por isso que nós estamos aqui, certo? Então Deus é que tem nos chamado, então a vontade de Deus a nosso respeito é mais verdadeira do que qualquer outra coisa. Então nós somos sim nova criatura.
E se nós somos nova criatura, mesmo não enxergando, não sentindo, mesmo não percebendo, não tendo feedback externo a respeito disso, vamos viver como novas criaturas. E a palavra de Deus, depois ela traz detalhes práticos sobre isso. Não é para o cara que mentia parar de mentir. É para aquele que mentia agora começar a falar a verdade. É mais. É uma compreensão que vai além do não pode. Não é sobre o que você não pode, mas é sobre viver a virtude a partir de uma consciência transformada que diz o que você deveria fazer. Não é sobre não roubar apenas. É aquele que antes roubava, não roube mais, mas agora trabalhe. Para quê? Para ter o que repartir com o necessitado. Então, além de você deixar de tirar dos outros, você agora vai assumir uma postura de voluntariamente ser aquele que abençoa o que tem necessidade. Olha que coisa diferente. Isso só acontece a partir de uma transformação de entendimento. E essa transformação é quando nós compreendemos que o que Deus está dizendo na sua palavra a nosso respeito é mais verdade do que qualquer coisa que nós somos capazes de sentir ou de perceber. E piorando o negócio, lembra que o primeiro versículo falou, né? Nós já não conhecemos ninguém segundo a carne. Então, da mesma forma que você precisa ter o olhar da fé para olhar no espelho, você precisa do olhar da fé para olhar para o irmão. Precisa, porque você tem que ver Cristo no irmão, apesar do irmão. E esse talvez é o grande problema da experiência comunitária. Agora, olha que legal, se nós somos verdadeiramente irmãos, a gente vai tretar, vai rolar na brita, como a gente sempre fala, se necessário, cobrando uns dos outros coerência. Então, quando eu ver o meu irmão fazendo aquilo que não condiz com essa nova natureza que recebemos em Cristo Jesus, porque fomos feitos nova criatura, eu vou ter que chegar no irmão e falar assim, irmão, você é agora a imagem visível de Cristo sobre a face da terra. Isso que você está fazendo está errado, volte àquilo que Deus te chamou. E a gente vai cuidando uns dos outros, nesse senso de responsabilidade, nessa perspectiva, e assim a luz de Deus brilha através de nós. É assim que funciona. Ai, mas eu não valia nada, as coisas velhas já passaram. Pela sua competência, pelo seu caráter, pela sua habilidade, você não valia e continua não valendo. Mas pela obra e pelo mérito de Cristo, você agora é nova criatura, nós somos nova criatura, tá? Olha que legal isso daí, né? Continuando. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Eu já falei isso várias vezes, nós falamos em alguns dos cultos para trás aí, a respeito de Efésios capítulo 4, onde fala sobre os dons e que Deus deu dons aos homens segundo a medida de sua própria graça, segundo a sua própria vontade, né? E aí existem aquelas vocações, a vocação de natureza apostólica, pastoral, evangelística e lá, que a galera fala que é os 5 ministérios lá de Efésios 4, né? Aí eu falo pra galera, eu nunca enxerguei esse texto dessa maneira. Porque o que eu enxergo lá fala, todos estão sendo capacitados para a obra do ministério. E aqui agora o ministério recebe nome. Qual ministério que é? O ministério da reconciliação. Ou seja, nós somos ministros, nós somos aqueles que foram colocados no mundo como novas criaturas, apesar de quem nós ainda somos. Para quê? Para sermos ministros da reconciliação, do único ministério que existe de reconciliar os homens com Deus. E como que a gente faz isso? A gente faz isso testemunhando, através da nossa própria vida, da nossa própria existência, que Deus pode transformar as pessoas e que Deus trabalha processos na vida das pessoas como trabalhou e está trabalhando na nossa própria existência. Então você é essa referência? Você é o cara que está conformado? Você é o cara que pinta para as pessoas que é o anjo intocável, que não tem mais nada para consertar? Pelo amor de Deus, que a gente possa entender que na integralidade do nosso ser, nas virtudes e nas nossas dificuldades, Deus está
nos usando e há de nos usar ainda mais, de modo que as pessoas possam conhecer, receber essa palavra que nos foi confiada. Uma palavra que fala de reconciliação, que chama os homens ao arrependimento não pelo pavor, né, das consequências de viver longe de Deus, mas exatamente da consciência do como é bom que a gente sirva a Deus, que a gente tenha consciência de quem somos e de quem Deus é e do quanto nós carecemos desta graça de Deus para que sejamos transformados. Então nós estamos transformados e em transformação. E essa nova criatura que nós fomos feitos precisa ser vista perante o mundo. Precisa ser vista porque através de Cristo tudo foi reconciliado agora com Deus e através de nós as pessoas poderão conhecer essa mensagem da reconciliação se a gente assumir um compromisso com essa jornada do processo de santificação, onde a gente vai agora caminhando cada vez mais para ser esta nova criatura que nas regiões celestiais tudo já está resolvido. Você está vivendo isso? Eu estou vivendo isso? Confesso para você que muitas vezes a gente deixa a desejar. E é por isso que nós precisamos uns dos outros, porque nós nessa caminhada comunitária vamos lembrando uns aos outros da palavra de Deus e a gente vai se cobrando de uma maneira positiva, colocando uma pressão positiva, dizendo: eu sei que você é falho, mas eu também sou falho. E se Deus está fazendo na minha vida, Ele também pode fazer na sua. E não desista, nós chegaremos lá, porque a obra é de Deus. Agora, se Deus já fez o impossível, vamos parar de dar desculpa. Tá difícil? Cola com a gente, cola comigo. Vamos segurando uns nos braços dos outros. Vamos trilhar essa jornada até que a gente chegue ao lugar onde o Senhor deseja, até que a gente chegue na linha de chegada e o Senhor seja glorificado plenamente através da nossa perseverança. Em nome de Jesus, tome isso para a sua vida, que Deus seja abençoado, que as pessoas sejam abençoadas pela obra de Deus que se manifesta através de mim e através de você. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos na sua presença, reconhecendo o quanto nós somos essas pessoas falhas, miseráveis e que nem sempre parecem ser as novas criaturas que a sua palavra está dizendo que já fomos feitos. Que o Senhor perdoe a dureza do nosso coração, o radicalismo da gente ou se conformar com o pecado ou começar a viver como se ele ainda não fosse uma realidade em nós. Que o Senhor traga a nós uma consciência clara sobre quem somos, mas mais do que isso, uma clara consciência a respeito de quem nós seremos, em quem nós já somos na eternidade, através da obra do Teu Filho Jesus. E que nós possamos caminhar de maneira firme, sempre para frente, de forma a glorificar o Senhor em todas as coisas. Que não sejamos o empecilho para que as pessoas Te conheçam, muito pelo contrário, que possamos ser um instrumento da Sua glória para mostrar a coerência, apesar de quem somos, para as pessoas que carecem da reconciliação com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém. É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos nas nossas programações ao longo da semana, se não, domingo que vem no nosso culto aqui, sempre às 17 horas. Beleza? É isso aí. Deus abençoe e até mais.